Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a este canal sobre trade esportivo. Estamos aqui hoje para fazer o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira pós-feriado, dia 17 de junho, onde temos 2 jogos da Série B do Brasileirão e eu quero ficar de olho também em um jogo do Campeonato da Irlanda, na República da Irlanda, tá bom? Eu vou comentar sobre esses jogos com vocês. Antes, finalizando aqui a quinta-feira de feriado, estou acompanhando o finalzinho de Vila Nova e Operário e acabou também os jogos da Série A do Brasileirão. Eu não tive oportunidade para fazer nada em Avaí e Fortaleza. Achei um jogo muito fraco tecnicamente falando, apesar de ter sido 3-2. O Palmeiras venceu 4-2 o Goianiense, né? O Palmeiras mostrando toda a sua superioridade, toda a sua desenvoltura e fazendo algo difícil da gente ver no cenário brasileiro, que é uma virada no primeiro tempo e uma goleada logo em seguida ainda no primeiro tempo, né? O Palmeiras fez o primeiro gol aos 41 minutos e foi empilhando gols ali até os 47. Impressionante. Eu tive um problema aqui no sítio, fui resolver uma cerca que tinha arrebentado e fiquei até um pouco mais tarde trabalhando, e quando eu voltei o Palmeiras já tinha resolvido esse jogo contra o Goianiense, mais 2 gols de escanteio. Anota aí, se você não anotou, eu comentei com você ontem, para ficar de olho nessas bolas aéreas do Palmeiras. E além de estar jogando o melhor futebol do Brasil hoje em dia, a gente tem o Palmeiras sendo muito efetivo pelo alto. O Atlético Goianiense fez o que era esperado dele, né? Marcou um golzinho, marcou 2 gols, um foi contra, e deu trabalho, mas depois que o Palmeiras virou o jogo, o time ficou, né, completamente atordoado e acabou sentindo o golpe. Tá bom? O Botafogo conseguiu vencer o São Paulo e se afastou um pouquinho da zona de rebaixamento. Fez um bom jogo o Botafogo, mesmo fora de casa eu consegui assistir pelo celular esse jogo, não fiz nada, né? Só assisti mesmo. O Botafogo não faltou, talvez tecnicamente o São Paulo tenha sido muito superior, mas não faltou ao Botafogo empenho físico, correu demais, deu tudo que tinha e conseguiu sair com a vitória e encerrar um jejum aí de 4 jogos, 4 derrotas seguidas, né? E como eu falei, o Fortaleza ainda não está aparecendo aqui, 3-2 para cima do... Perdeu por 3-2 para o Avaí, mais um jogo onde o Fortaleza não consegue pontuar, não consegue vencer e vai amargando ali uma lanterna que vai ficando cada vez mais complicada. Na Série B, o Cruzeiro venceu por 2-0, placar padrão do Cruzeiro em casa, né? A Ponte Preta, mod muito baixo, eu acabei ficando fora desse jogo justamente por não ter oportunidades em relação à cotação, e o Vila Nova vai, nesse momento ainda empata 0-0 com o Operário. Eu achei a saúde do Vila Nova muito baixa, mas no início do jogo não deu tanto padrão, mas ao decorrer do primeiro tempo, esse padrão aconteceu sim, tá? Eu estive lá em alguns momentos. Vamos falar então sobre o dia 17. Convido você, se você não é inscrito nesse canal, a se inscrever e ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Lembrando vocês, esse é um planejamento de trade esportivo para trade esportivo. É óbvio que eu também vou conseguir te ajudar, caso você queira embasar a sua informação para fazer algo recreativo, seja uma aposta simples, seja um bilhete, mas eu não tenho esse talento, esse dom de ficar passando para vocês aqui dicas de apostas, bilhetes prontos, essas coisas que outros canais fazem, mas que eu não tenho nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de conhecimento em fazer. Então o que eu vou fazer aqui é munir você e a mim, obviamente, com o maior número de informações possíveis para que a gente possa trabalhar nos jogos da melhor maneira possível, tá bom? Principalmente ao vivo, que é a minha praia. Fechou? Então eu espero conseguir te ajudar, e se você gostar no final, não esquece de se inscrever. Beleza? Vamos falar então sobre esse dia 17, vamos começar pela Série B. Antes, deixa eu só dar um recado para vocês. A Betfair, no domingo, dia 19/6, está oferecendo R$ 5 para todos os usuários, seja você um cliente antigo da Betfair, seja você um novo cliente que vai se registrar utilizando o meu link aí embaixo para fortalecer aqui o canal. R$ 5 para você utilizar na opção criar aposta entre Galo e Flamengo. Desliza a página para baixo aqui para você conferir como que funciona o regulamento desse bônus da Betfair. Mas clica no link aí e clica aqui, ó, se você já é cliente existente, para pegar o seu bônus, e se você é novo cliente, para registrar, tá bom? Esse era o recado. Vamos começar então. Criciúma e Brusque, já estou aqui do meu lado com o PDF de apoio.
Muita gente me perguntando nos comentários como ter acesso ao PDF de apoio. Eu deixo sempre um link fixado aí no primeiro comentário explicando para você, mas basicamente é só você se tornar membro do canal, mais nada, tá? Que eu vou mandar para você. Eu faço manualmente esse PDF com base em vários sites de estatísticas, né? Eu não utilizo a estatística no meu trade 100%, eu utilizo muito pouco, na verdade, mas eu gosto muito de embasar esse conhecimento que a estatística pode dar para a gente poder utilizar da melhor maneira possível no live. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Mas para quem me pergunta, são vários sites juntos que eu tiro essas informações, principalmente sites pagos, para poder buscar informação sobre contra-ataques, bolas paradas, gols de cabeça, gols de escanteio e tudo mais que é muito interessante para o meu trade, tá bom? Então vamos falar sobre esse jogo do Criciúma e Brusque aqui no nosso PDF de apoio. Dá para ver pelas cores que o time do Brusque não vem bem das pernas fora de casa, né? Na verdade, a gente não pode tirar quase que nada de informação boa aqui do Brusque, né? Talvez que em 67% dos jogos ele ficou sem sofrer gols, mas não é tão relevante assim, né? Eu acho que a gente consegue olhar com muito mais carinho aqui para o lado do Criciúma. Eu venho acompanhando o Criciúma, eu tenho acompanhado a Série B agora com o fim dos campeonatos europeus. Não é o primeiro jogo do Criciúma que eu vou fazer. O maior destaque do Criciúma foi uma impressão negativa que eu tive com o time fora de casa, com um jogador a mais, conseguiu perder de virada para o Bahia. Foi bom financeiramente, mas me assustei com a desorganização do Criciúma, né, e com o apagão que o time deu. Mas é fato que o Criciúma consegue produzir muito dentro de casa e o Brusque tem uma dificuldade muito grande fora, tá? Então a gente pode ter um cenário aqui interessante de um Leia pior equipe em campo no Brusque, né? Esse jogo eu não viria para trabalhar o Criciúma, eu viria para trabalhar exclusivamente o mercado do Brusque, desde que eu tenha leitura para isso. E uma coisa interessante é que em 83% das vezes que joga em casa, o Criciúma sai na frente. Isso é um dado muito importante para você que gosta de trabalhar um Leia pior equipe em campo, né? Já que você inicialmente, caso tenha leitura, já vai se posicionar em Leia ao Brusque, né? Então você sabe que em 83% das vezes que o Criciúma jogou em casa, ele saiu na frente primeiro. E só em 17% das vezes que o Brusque jogou fora, ele conseguiu marcar primeiro. Isso é muito bom, tá? Outra informação relevante é que o ataque do Brusque é muito fraco, então se a gente vem com o intuito de buscar gols aqui, já é bom tomar um pouco de cuidado. A defesa do Criciúma é boa e o ataque do Criciúma é bem do Brusque é bem fraco. Não temos nada de relevante aqui em relação a bolas paradas, né? No máximo aqui em gols sofridos de fora da área, né? Isso pode ser relevante para você, para mim não é tanto, tá? Mas tem uma informação que ainda ajuda ainda mais na questão do Leia pior equipe em campo, caso a gente tenha leitura, que é isso daqui, ó, o momento do gol. O Criciúma tem uma incidência de gols bem alta no primeiro tempo e o time do Brusque tem uma dificuldade muito grande de marcar fora de casa no primeiro tempo. Dos 4 gols que ele marcou fora de casa, todos eles praticamente, só um, né? O restante foram no segundo tempo e principalmente lá no finalzinho. Então você tem essa janela aqui no primeiro tempo de uma dificuldade maior do Brusque em marcar e uma facilidade maior do Criciúma. Então, óbvio, não quer dizer nada isso daqui se dentro de campo o Brusque não estiver jogando. Aliás, se o Brusque estiver jogando, se o Criciúma não estiver jogando. Não adianta eu pegar a estatística, pautar, enfiar debaixo do braço e sair fazendo entrada por aí, não vai dar resultado no longo prazo. Você precisa comprovar um pouco mais, você precisa fazer algo um pouco mais... Eu costumo dizer isso, tem que ir um pouco mais além do que o raso dos números. Você pode ir um pouco mais além utilizando a leitura para confrontar também o que está acontecendo, o que você espera dos números dentro de campo, né? Então, se dentro de campo o Brusque está mostrando que quer, que vai marcar um gol, não adianta você olhar para a estatística e ver que o Brusque não marcou nenhum gol no primeiro tempo, nenhum gol até os 30 minutos, e se fechar o olho e achar que o Brusque não vai marcar por conta disso, né? Os números estão sempre mudando. Então, é só um embasamento, tá? Mas eu venho para esse jogo para ficar de olho nesse tipo de situação, que é um Leia pior equipe em campo no Brusque, caso eu tenha essa leitura, tá bom? O outro jogo é CRB e Ituano. Esse jogo é um pouquinho mais tarde às 21h30. Não costuma ser um jogo que eu costumo trabalhar, porque sexta-feira à noite eu me dedico à família, mas a gente nunca sabe, né? Então vamos planejar aqui juntos para poder comentá-lo.
As odds, né, são de jogos bem parelhos, né? Os últimos 10 jogos foram under 3,5 nas últimas 6 partidas do CRB e ambas não marcam nas últimas 5. Já o Ituano conseguiu marcar nas últimas 8 partidas e um under 3,5 em 8, tá? Não é muito relevante para mim isso daqui, mas vamos lá. Olha só, a gente já tem um cenário um pouco diferente do jogo do Criciúma com o Brusque. Por quê? Porque o Ituano é um dos times também que sai muito na frente do placar quando joga fora de casa. Ou seja, eu tenho um mercado mais indeciso nessa segunda partida e eu também tenho, apesar do Ituano jogar também mal, com resultados ruins fora de casa, eu também tenho um fator positivo para o lado do Ituano, que é a questão de sair primeiro no placar. Ou seja, por mais que eu tenha aqui o CRB saindo em 83% das vezes primeiro, o Ituano também é um time que sai bastante na frente. Mesmo que não consiga segurar a vantagem, mesmo que tenha dificuldade, isso pode ser bom para você que trabalha a recuperação de resultado, para que trabalhe a alavancagem, mas mesmo sabendo que o Ituano tem dificuldade em proteger a vantagem, né, eu tenho que levar em consideração essa informação de que é um time que produz chance e que é um time que costuma marcar primeiro, né? Então é um jogo com alto risco de tomar um gol também, né? Então eu tenho que redobrar a minha leitura nesse jogo se eu vou trabalhar o match odds, seja para o lado do CRB ou para o lado do Ituano. Eu tenho que ficar muito mais atento, né, do que, lógico, não falando que eu não preciso ficar atento no jogo do Brusque, mas ali eu já sei que o Brusque tem uma dificuldade grande, é um time que raramente abre o placar, que no primeiro tempo tem muita dificuldade, né? E se eu tenho leitura para isso, eu vou estar dentro do mercado e eu vou estar um pouco mais embasado. Já nesse jogo do CRB com o Ituano, me parece um jogo um pouco mais truncado, com uma possibilidade de ficar um jogo de trocação, um jogo lá-cá, né, com transições, e que pode se tornar um jogo perigoso, e aí, óbvio, se eu estiver dentro do mercado, eu vou sair, se eu estiver fora, eu nem vou cogitar entrar, tá? Mas é o que eu falei, eu não posso enfiar debaixo do braço essa estatística e achar que porque o Ituano faz, em média, 70% das vezes que joga fora o gol primeiro, que eu não posso trabalhar a lei a ele, desde que dentro de campo ele esteja mostrando uma inferioridade muito grande, tá bom? Vamos sempre dosar. É bom usar os números, é ótimo, mas vamos dosar com o que a gente está vendo dentro de campo, tá bom? As dois ataques aqui são bem ruins, né? Não dá para esperar muita coisa nesse jogo. Já vou falar como é que foram os últimos jogos deles dentro e fora de campo, de casa. Por mais que nas últimas 5 partidas do CRB não tenha tido ambas marcam, o Ituano mostra para mim que é um time que tem uma facilidade maior, mesmo não tendo resultados positivos, de conseguir um gol. Então esse jogo tem uma incidência forte de pelo menos os dois times marcando aqui, tá? Em relação a bolas paradas, o time do Ituano leva vantagem, tem 3 gols de cabeça, sendo 2 de escanteio. O time do CRB não tem tanta vantagem assim, só marcou um gol de escanteio. Em relação a finalizações de fora da área, a única coisa relevante aqui seria que o CRB tem uma dificuldade de defender esse fundamento, tá? Em relação a momentos do gol, já que a gente falou no outro jogo, vamos falar aqui também. O CRB tem tomado bastante gol no finalzinho, né? E o time do Ituano também, tá? E o primeiro tempo de CRB e de Ituano são primeiros tempos geralmente muito movimentados com incidência de gols. Tá? Então, os primeiros 10 minutos costuma ser bastante fraco das duas equipes, mas a partir dos 11 a gente tem um jogo crescendo bastante. Lógico, isso pode estar acontecendo dentro do campo ou não. Tá? A gente só está usando, como eu falei para vocês, um pouco de embasamento aqui do que pode acontecer. O Ituano traz esse jogo com mais chance de ser um jogo over, mas o time do CRB já tem uma incidência menor. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Primeiro, com esse mercado parelho, como eu falei para vocês, dá para ficar de olho no layer per equipe em campo com uma atenção redobrada para não tomar nenhum gol, claro, tá? Mas se tomar também faz parte do método. A gente sempre fala sobre isso, tá? Mercado de gols, eu vou ficar de fora, não viria para trabalhar, a não ser que seja um limite ao vivo, num cenário muito claro. E bolas paradas também não me chamou atenção, tá bom? Os últimos jogos do CRB em casa foram 3 vitórias, um empate e uma derrota, né?
Nesses jogos, ele só tomou gol para o Sampaio Corrêa e para o Náutico. Então, é um time realmente que quando vence ali por 1-0, 2-1. Não é um jogo com muita incidência de gols, né? E é um time que consegue proteger a sua vantagem, né? Dá para ver aqui. E o Ituano é o contrário, né? É um time que está sempre marcando, quase sempre marcando. Nas últimas 5 só não marcou contra o Sport, mas dificilmente está vencendo, né? Tem uma vitória fora de casa contra o Brusque, mas está sempre ali com resultado ruim, mas fazendo o seu golzinho. Por isso que eu acho que pode ser sim o cenário de ambas as equipes marcando aqui, mas eu não trabalho esse mercado, só estou mesmo chamando a atenção para vocês. Tá bom? Então é isso da Série B. O que eu quero ficar de olho aqui na Irlanda é nesse jogo aqui do Dundalk contra o Shamrock Rovers, o atual bicampeão da competição, um time bastante conhecido. Aliás, em relação à camisa aqui, os dois times são bem conhecidos, mas o que me chamou a atenção foi essa odd um pouco mais baixa do atual campeão da competição. Porque, apesar de ser o líder com 42 pontos, o Dundalk, que é vice-líder, tem um desempenho um pouquinho melhor em casa comparado com o Shamrock fora de casa. O Shamrock tem 4 vitórias em 9 jogos e só perdeu 3, tá? Mas são 4 vitórias em 9 jogos. Já o Dundalk venceu 7 dos 9. E eu achei que pela disputa do título aqui, essa cotação do Shamrock, que é o visitante, poderia estar um pouco mais alta. Então, eu tenho um possível cenário aqui de trabalhar, né, uma possível correção do favorito. E eu viria para esse jogo. Os outros jogos eu achei as cotações muito baixas. O St. Patrick's joga com uma odd de 1,40. O Derry está com uma odd de 1,28 aqui. Por mais que seja um time bem melhor, é uma odd muito baixa para mim. E o Bohemians também está com uma odd baixa para um time que só está 1 ponto na frente do seu adversário, o Shelbourne. Tá, então eu vou ficar de olho só nesse jogo aqui entre os favoritos, entre os 2 primeiros colocados. Nas estatísticas, o que a gente tem de informação para esses jogos? Deixa eu puxar aqui o jogo que eu quero falar. Tá aqui, ó. Dá para ver que o Dundalk tem um aproveitamento melhor em casa comparado com o visitante, né? Sai na frente com mais frequência, tem uma porcentagem maior de vitórias, fica poucas vezes sem marcar gols em casa, também pode ser um jogo com uma incidência bacana para ambas marcam, só que nas bolas paradas a gente tem aqui o melhor cenário do dia praticamente, que são 8 gols de cabeça para o lado do Shamrock e 6 gols de cabeça para o lado do Dundalk, né? 5 de escanteio para o lado do visitante, 3 de escanteio para o lado do mandante, e as duas defesas, tanto do mandante quanto do visitante, têm dificuldade de defender essas bolas paradas, essas bolas aéreas. Então eu tenho 2 times bons ofensivamente na parte ofensiva e 2 times com dificuldades na parte defensiva nesses fundamentos. Então vamos voltar para cá e marcar aqui como um possível jogo, além do match odds, para bolas paradas, tá? Eu marquei aqui embaixo, ó. Beleza? O que mais que a gente pode tirar de informação? Os 2 times têm uma pontaria muito boa de fora da área, 4 gols para um, 6 gols para outro, né? E se a gente for puxar aqui os momentos dos gols, para quem gosta de trabalhar over no finalzinho, me parece um cenário muito bom, um over com odd mais alta lá no final, tá bom? Bom, da Irlanda é isso, né? Eu não tenho acompanhado tão de perto todos os times, só os 2 principais, por isso que eu separei para fazer esse jogo. Beleza? Mas claro, não força a mão. Se é um dia mais fraco de jogos, não necessariamente significa que vai ser um dia fraco de oportunidades. Mas às vezes essas oportunidades não são para você. Às vezes não está dentro do seu método. Não é porque um jogo está rolando, que vai ter 90 minutos de partida, que você tem que abrir e fazer alguma coisa. Você não precisa abrir o 6,5 e socar dinheiro no under ou meter dinheiro no over 0,5 se você não está prestando atenção no jogo, se você não tem metodologia para isso. Acho que um dos grandes problemas de quem quer viver disso daqui e não consegue é essa necessidade de clicar o tempo todo, né? Eu tô aqui todo dia fazendo planejamento com vocês e trabalhando, ó, são 9h30 da noite, já é o segundo vídeo que eu gravo, o primeiro ficou sem áudio, e mais um dia onde eu tive poucas oportunidades, não inventei. No jogo do Palmeiras eu não estava aqui, já cheguei no finalzinho, o jogo do Fortaleza não me deu oportunidade, o jogo do Vila Nova eu trabalhei aqui um pouquinho, fiz uma correção, já saí do mercado, e é isso. Não sai clicando para tudo quanto é lado, em tudo quanto é jogo, só porque você acha que sentou aqui e tem que fazer dinheiro. Esquece isso.
O seu tempo é valioso? Claro que ele é valioso, eu concordo com você, o tempo de todo mundo é valioso. Mas se você escolheu isso daqui para viver, para fazer, faz parte da sua obrigação nessa profissão sentar aqui e esperar a oportunidade aparecer e trabalhar. E nem sempre esse resultado vai ser positivo, né, do jeito que você quer. Às vezes vai ser negativo e a gente tem que passar por cima e continuar trabalhando, entendeu? Então, não acho que pelo fato de você pegar uma quinta-feira de feriado à noite, sentar aqui num frio danado, que você tem a obrigação de ganhar dinheiro. Querer ganhar dinheiro todo mundo quer, mas às vezes não é o seu dia. Às vezes não é o dia do seu método, tá bom? Então não inventa moda e a gente se vê amanhã. Beleza? Obrigado pela companhia e um grande abraço.